Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Meu nome é Evandro, sou da equipe de gestão dos FIIs de papel aqui da XP Asset. Não é um prazer falarmos hoje aqui com as senhoras e senhores sobre como foi o Maxi Renda nesse segundo TRI de 21, e depois a gente vai falar um pouco da nossa cabeça, perspectivas aqui para o fundo e o que a gente está vendo de mercado aqui para o setor, tá? Para começar com um breve resumo aqui como foi o segundo TRI, aí, Thiago, na página 3, por favor. O segundo TRI começou, assim, vamos dizer assim, bastante bem. Eu acho que em março, principalmente, a gente teve um recrudescimento muito grande da pandemia, então a gente começou a voltar, os números começaram a arrefecer, o ritmo no Brasil de vacinação tomou um ritmo bastante bom, então o mercado assim, vindo uma melhora bastante boa, tá? Até um pouco a gente já tinha falado no call anterior, aqui, do primeiro TRI, a cabeça aqui vamos dizer assim, mais macro aqui, econômica aqui da Asset era bastante positiva, até bem mais positivo que o mercado. Então, acho que o mercado, vamos dizer assim, acompanhou, né, ao longo desse TRI a nossa cabeça. Então, revisões altíssimas bastante relevantes para a atividade, enfim. Então, foi um trimestre, assim, o seu grosso foi bastante positivo, economia retomando, então, a vacinação um ritmo bom, tudo a perspectiva era assim, de continuidade e retomada. Assim, quando o senhor sabe, Brasil nada é muito fácil. No final ali do trimestre, o mercado tomou um susto bastante grande, principalmente com o imobiliário, vamos frisar aqui, com a proposta de reforma tributária. Então, pegou bastante gente ali vamos dizer assim, no rodapé ali de surpresa. Muito que falava da tributação. Eu acho que um ponto que o mercado nem frisou muito, principalmente imobiliário, que era até a nossa maior preocupação, ali em segundo lugar seria a tributação de fato, é como essa reforma trouxe a redação que afetava a cadeia aqui, né, imobiliária. Não sei se todos os senhores sabem, mas é um mercado que as empresas basicamente são muito organizadas em empresinhas, né, vamos dizer assim, que são as SPS. Então, essa reforma trazia essa tributação dentro das empresas e inviabilizar muitos deals aqui no nosso mercado. Então, até deals estava no nosso pipeline, a gente segurou, a gente repensou formatos e tal, até ter uma ideia um pouco melhor de como seria o output dessa reforma. E essa foi, de fato, a nossa maior preocupação ali, vamos dizer assim. Mas muito bom senso, sensibilidades ali dos deputados, o nosso setor aqui, gestores, outros players de mercado, fomos muito atuantes ali com o relator e demais políticos, e muitas das coisas, de fato, realmente caíram, né, vamos dizer assim, e reestabelecidas como era, né? A gente é a favor de uma reforma, logicamente, mas uma reforma que, de fato, simplifique a vida das empresas, né? Que além de uma carga muito alta, é um sistema muito complexo aqui no Brasil, né? Mas então o TRI acabou com muita volatilidade nos preços e tal. Em julho a gente viu uma retomada nos preços, já no começo do terceiro TRI. O setor de construção seguiu muito forte, na esteira ali do que a gente falou nos últimos calls, de juros ainda favoráveis ao financiamento. A gente vai falar um pouco disso, né? Um pouco que é a nossa preocupação aqui com essa subida da Selic, mas a gente viu poucas revisões ainda de bancos no financiamento habitacional aqui, de juros subindo o financiamento para as pessoas físicas, tá? Mas é um ponto de atenção que a gente segue. Mas os juros continuaram favoráveis, ainda na tese de novas moradias maiores,
com o home office, muita gente indo para cidades mais do interior, localizações mais baratas, qualidade de vida, novas modalidades de tabela que os bancos passaram a oferecer, e além também do mercado logístico, que segue ainda com uma demanda muito grande, tá? Em apoio ali principalmente ao e-commerce, tá? Então, a Selic ainda segue num patamar que a gente acha tranquilo, a gente também falou isso no último call, a gente acha que até uns 6, 7 ainda é um patamar tranquilo, historicamente ainda bastante baixo, não altera muito os juros dos financiamentos, mas a gente vai ver como vai ser, aqui já no terceiro TRI, a Selic, as previsões seguem pressionadas, questões fiscais, como aconteceu aí nas últimas 2, 3 semanas, por exemplo, a questão do precatório, novos auxílios, além de nunca tirar do radar aqui as eleições presidenciais do próximo ano. Mas seguimos muito confiantes, a gente sempre fala que o portfólio do Maxi Renda migrou para muita qualidade, bons nomes, ativos que a gente chama de high grade, empresas que não necessariamente sofrem muito com os grandes ciclos, né? Então, uma carteira bastante defensiva, tá? De alocação, a gente fala que nós alocamos 312 milhões de novos CRIs, alienamos outros 160, mas é muito na linha do que a gente fala. Então, quando tem um portfólio mais líquido, de bons nomes, e a gente vê que tem oportunidades no mercado secundário, ou até mesmo que a gente tem visto, né, as curvas de juros subindo, então taxas que eram um pouco menores, mais contidas, a gente consegue ainda vender no secundário com ganho e realocar em taxas maiores, dada essa reprecificação que o mercado está tendo, tá? Então, aumentamos a taxa do portfólio, as taxas médias, mas mesmo assim com nomes muito bons. Citamos aqui nomes como Elbor, BRF, PESA Caterpillar, Rio Ave, JCA, que é o grupo da aviação Cometa, 1001, bastante conhecida. Então, bons nomes e patamar de remuneração interessantes, tá? Permuta, seguimos com a nossa cabeça. O gestor vai explorar um pouco mais à frente, 3 novos projetos, total de 50 milhões. E uma remuneração ali, em média ali, de 22 centavos por cota, que dá um 7,3 por cota, tá? 270 CDI. Lembrando que esse trimestre a gente estava ainda em alocação da última oferta, então a remuneração ainda sofreu um pouquinho pela remuneração do caixa, né? Que é em CDI e ainda sofre a tributação, mas seguimos muito confiantes com a nossa alocação que a gente tem feito ao longo de julho também, em agosto aqui no fundo, foi muito accretive para os senhores, tá? A base cotista teve um aumento relevante novamente, mais de 17% nesse TRI, atingindo ali 416 mil cotistas, maior base aqui da indústria, tá? Na página 4, acho que é um pouquinho já do que a gente comentou agora, um pouquinho do rendimento, a gente coloca a DRE caixa aqui, e o que falamos aqui da alocação, tá? Em crise, e alienamos ali outros 160 milhões. Essa alienação também explica um pouco dessa posição de caixa, mas a gente está bem confiante que, vamos dizer assim, grosso modo, estamos vendendo ativos por volta de IPCA mais 5 e reaplicando em ativos na média ali IPCA mais 6, 6,5. Então a gente está bem confiante e tudo isso ainda com um bom ganho de capital, tá? Já tem sido uma marca aqui do fundo. Então, seguindo aqui um pouco mais o macro, vamos dizer assim, a partir da página 6, a gente já comentou, né? Acho que no último call também, a gente tinha uma cabeça bastante construtiva para o PIB desse ano, enquanto o mercado falava de 2, 3, a gente já estava acima do 4% aqui da equipe econômica. Então, a última previsão ali já está em 5,3 e com revisões altistas, tá? Obviamente, segue de novo as preocupações fiscais, a preocupação já da política. Já entramos aqui no segundo semestre, então entra cada vez mais no radar, mas seguimos muito confiantes também na linha aqui da vacinação muito forte no Brasil e reabertura econômica. A reforma tributária, de fato, atrapalhou um pouquinho, porque acaba segurando, represando um pouco de investimentos, mas seguimos confiantes ali num desfecho interessante ali, que venha de fato a simplificar os impostos no Brasil, tá? Aqui ainda sobre a Selic tivemos 2 aumentos, né? O Banco Central confirmou ali o guidance que ele tinha dado, de 2 aumentos de 75 bips. Aqui já com fato subsequente, né, em agosto, tivemos aumento de 100 bips, já apontou para mais 100 bips, mas ainda a gente
a nossa cabeça aqui é mais por volta de 7,25 nesse final desse ciclo, mas seguimos muito ali, muito atentos, e principalmente, como já citamos há pouco, como isso influirá, né, nas taxas dos financiamentos bancários, tá? Porque isso é totalmente aqui o nosso negócio. Então, sabemos que taxas mais atrativas gera demanda ali por moradias e aquece o nosso setor, né? E também talvez tenha um efeito, vamos dizer assim, que a gente falava no começo aqui da pandemia, aquele efeito álcool gel, que é de fato as pessoas terem a percepção que os preços vão continuar subindo, as taxas de financiamentos vão continuar subindo, ainda acho que vai sustentar a demanda ainda por um bom tempo ainda aqui, no curto e médio prazo, por imóveis, tá? Então a gente segue bastante confiante, o setor segue muito aquecido, tá? A gente muito próximos aqui a diversos dos grandes incorporadores do Brasil. Na página 7, só corroborando um pouco, confiança da indústria empresarial segue em alta, tá? Apesar dos percalços aqui, seguimos o mercado segue confiante na retomada. E na 8, fala um pouquinho da inflação. A inflação segue bastante pressionada, IPCA. Também, acho que 2 calls atrás a gente falou, né? Acho que foi uma das perguntas sobre CDI, IPCA. A gente falava que a gente era um pouco mais atento ao IPCA, porque sabia que aquele IGPM muito alto que teve ano passado, como ele é um índice, vamos dizer assim, mais de atacado, de alguma forma ou outra tentaria ser repassado ali ao varejo, né? Que é mais o índice do IPCA. E, de fato, com a reabertura econômica, nível de CAGED forte, que é o gráfico da direita, voltando, muitos preços começaram a ser repassados, o IPCA foi bastante pressionado esse ano, segue um pouco, tanto é que a previsão desse ano estoura muito a meta, mas o Banco Central já falou que está muito vigilante, falou inclusive essa semana, fará o possível ali em termos de política monetária, para trazer essa inflação à meta. Mas a gente segue muito atento, principalmente aqui não está no gráfico, mas a inflação da construção, que é o INCC, né, que como isso tem afetado, a gente tem conversado muito com os incorporadores, como eles têm se planejado, por exemplo, já comprando materiais que eles vão usar daqui 1, 2 anos, então a gente segue muito atento aqui às empresas, aos seus balanços, como isso de fato pode afetar o crédito delas, tá? Aqui, por último, para encerrar minha parte, na página 10, fala um pouquinho da performance do fundo. O fundo ele tem outperformado ali o índice de mercado, considerando os dividendos. Na parte da direita acima foram os rendimentos dos últimos 12 meses. No curto prazo, que fomos um pouco prejudicados, como já falamos aqui, pela posição de caixa, mas a alocação seguiu muito forte em julho e agosto. Estamos bastante confiantes aqui na retomada, além de que o fundo é bastante indexado a CDI, que tem subido muito, o PCA segue pressionado, então estamos bastante confiantes aqui quanto aos rendimentos, tá? Embaixo mostra ali 2 gráficos bastante relacionados. Um fala do número de cotistas do fundo, segue muito alto e crescendo, e a liquidez das cotas, que sem dúvida é uma das maiores do mercado, tá? Top 5 ali do mercado de liquidez. Então, acho que foi um pouquinho do resuminho aqui, um pouco da nossa cabeça macro e como foi o TRI. Vou passar a palavra aqui para o gestor, o André Mazetti, que vai tocar mais do micro ali do fundo a partir de agora. Obrigado. Obrigado, Evandro. Boa tarde, pessoal. Bom, dando continuidade aqui na apresentação, no slide 12, acho que é sempre válido aqui, né, relembrar como é que é a estrutura de investimentos do Maxi Renda. O Maxi é um fundo, aí, como eu sempre costumo dizer, um fundo de gestão extremamente ativa, né, composto aí por 3 estratégias, sendo a primeira delas o book de CRI, né, que na data aí do presente relatório, aí, ou seja, no final do trimestre, do segundo trimestre, representava 64% aí do patrimônio líquido. A segunda, a principal estratégia do fundo é o nosso book de permutas financeiras, que representava aí 12% do patrimônio líquido. E a terceira e última é o nosso book de fundo de fundos, né, o Fund of Funds, representando aí um pouco mais de 2% do patrimônio líquido. Como o Evandro já mencionou, é importante aqui reforçar, na data desse nosso relatório, né, de como a gente consegue ver,
tínhamos aí aproximadamente 22% do patrimônio líquido em caixa, né? Bom, o fato é que nós seguramos aqui a alocação principalmente no book de permutas financeiras em função da reforma tributária, tá? Que na sua primeira versão aí prejudicaria muito essa classe de investimentos, como o Evandro antecipou, né? A gente tinha uma alocação para ser feita de aproximadamente 290 milhões em aproximadamente 10, 11 projetos, mas infelizmente a gente teve aí que suspender o MOU, né, o memorando ali de entendimento, né, com 2 incorporadores, em função dessa incerteza. Mais adiante eu vou falar um pouquinho aí sobre a nossa visão sobre esse assunto aí tão polêmico aí que foi a reforma, está sendo na verdade, né, a reforma tributária. Bom, ainda nesse slide aqui, acho que explicando aqui a importância de cada dessas 3 estratégias para o Maxi Renda, os books de CRI e permuta financeira, né, como eu sempre costumo aqui dizer, são alocações estratégicas, né, ou seja, aquelas alocações aí de maior importância para o fundo, né, que são de fato o core do Maxi Renda. O book de fundo de fundos é algo realmente tático, né, ou seja, são movimentos pontuais e oportunísticos para gerar um ganho de capital num curto espaço de tempo, né? Mas acho que o mais importante aqui é entender a nossa cabeça, né? Qual que é o nosso target de alocação, ou seja, qual que é o nosso objetivo de alocação. Bom, nosso objetivo de alocação aqui basicamente seria colocar 80% do patrimônio líquido do fundo em CRIs e 20% em permutas financeiras, tá? Que são investimentos mais high yield, ou seja, investimentos aí com retornos certamente muito mais elevados do que o nosso book de CRI high grade. Indo para o slide seguinte, na página 13, aqui a gente fala um pouco da alocação da carteira, né? Sobre o book de fundos imobiliários, de FIIs, no gráfico superior à esquerda, a gente pode notar aí que reduzimos bastante a nossa exposição nessa estratégia ao longo dos últimos, diria, 18 meses, né, desde que realmente iniciou essa pandemia, e hoje temos uma concentração maior em 2 fundos, né, que enxergamos aí com uma ótica muito mais, muito similar aí aos CRIs, né, do que fundo imobiliário propriamente dito. Principalmente no caso do fundo SPVJ11, né, que são vários investimentos na modalidade de sale leaseback, principalmente com o grupo Açaí, e esses são contratos que têm características de crédito, naturalmente, dado que são contratos de longo prazo, né, e com multas fortíssimas aí, rescisórias, equivalente a todo o saldo, né, devido no contrato, né, desse prazo longo. Então, basicamente, aqui a gente corre risco de crédito do locatário, né, por isso que eu costumo sempre dizer que são similares aos CRIs. E sobre o segundo, né, fundo aí, HBR, é uma tese similar, né, mas apenas 50% seriam contratos atípicos, que são os contratos mais fortes, e o restante contrato típico. Sobre o book de CRI, os nossos CRIs, que seria o gráfico aí superior da direita, bom, a gente tem basicamente aí, na data desse relatório, né, do final do trimestre, 74 CRIs, sendo que aproximadamente ali 91% do saldo, né, alocado estão ali expostos a riscos high grade / middle risk, muito mais para o high grade, que é o que o Evandro explicou, né, ativos com boa qualidade creditícia, e 9% em operações mais estruturadas, né, operações mais high yields, ou seja, com retornos mais altos, né, e por consequência operações com menos liquidez. Aqui eu acho que vale mencionar, pessoal, que boa parte dos créditos dos CRIs aí alocados pelo Maxi Renda são frutos de originações próprias, nossas aqui, né? Ou seja, eu aqui, né, o time, Evandro, eu, etc. Toda a originação, boa parte da originação aqui é feita aqui pelo próprio time. E com isso, né, a gente consegue encarteirar bons ativos com prêmios intrínsecos, né? Aí nesses casos a gente tem uma grande possibilidade de gerar ganho de capital na venda desses ativos no mercado secundário, e não somente aí carregá-los até o vencimento, que foi um pouco do que o Evandro explicou no início da nossa apresentação. E basicamente pelo fato desses ativos serem ativos com bons nomes de crédito, isso nos permite a vender aí com uma certa facilidade. Um exemplo que eu sempre bato nessa tecla, e vou continuar repetindo aqui nos calls trimestrais,
São ativos que o mercado, por exemplo, tomaria aqui, vamos supor, por hipótese, inflação mais 6, e a gente consegue originar e estruturar esse mesmo ativo por inflação mais 7 e vender, né, pelos mesmos inflação mais 6 que o mercado tomaria, né, como eu falei. Então, assim, pessoal, aqui é basicamente possível arbitrar esse tipo de operação, né? Ou seja, a gente opera juros com esses ativos de boa qualidade e que, por consequência, são mais líquidos. Por isso que, dentro do segundo trimestre de 2021, né, conforme adiantado aí pelo Evandro, o nosso time aqui vendeu mais de 160 milhões em CRIs, né? E isso mostra, naturalmente, quão ativa é a nossa gestão aqui do portfólio do Maxi Renda dentro aqui da XP Asset. Sobre o book de permuta financeira, foram alocados, aí, como o Evandro antecipou, né, em 3 operações, novos projetos, né, aí ao longo do segundo trimestre de 2021, com retornos aí de aproximadamente inflação mais 11, seria o retorno base dessas operações, mas essas operações também contam com retornos adicionais, como performance, etc., kicker e tudo mais. Então, no final do dia, a gente tem aí retornos aí mais próximos de inflação mais 12, 13, até 14, em alguns casos, desses projetos. Hoje o fundo tem 24 projetos, tá? Aqui acho que vale, né, relembrar como é que esses projetos são estruturados, feitos aqui dentro da nossa gestão. Então, basicamente, aqui trata-se de investimentos em desenvolvimento imobiliário residencial, em parceria com boas incorporadoras, né? O Maxi tem os principais riscos do setor mitigado na estrutura, né? Lembrando que toda essa estrutura ela é feita aqui dentro da própria gestora, né? A gente tem um time de estruturação que faz toda a documentação, etc. Então, basicamente, os riscos do setor são mitigados, como custo de obra, reclamações de compradores dos apartamentos, reclamações trabalhistas de funcionários que trabalham nas obras, embargos e atrasos de obra. Então, basicamente, tudo isso aí está muito bem mitigado na estrutura do Maxi Renda. Basicamente, o Maxi Renda tem um percentual da receita dos projetos, o que eu costumo dizer é como se fosse um imposto sobre as receitas, independente do resultado do projeto. Então, realmente, ali de cima de uma DRE, né? O Maxi Renda, basicamente, não corre o risco do lucro, né, do projeto, e sim, né, corre o risco da receita do projeto, o que é muito bom para o fundo, naturalmente. Outro mitigante importante aqui dessa estrutura é a própria localização dos projetos. Então, são sempre projetos em São Paulo. Isso, obviamente, é excelente para o fundo. Enfim, naturalmente, a praça mais resiliente aí, do mercado, né, do Brasil. E dando um pulo rapidamente aqui para o slide 29, boa. Aqui, basicamente, a gente consegue entender como é que é a dinâmica de fluxo de caixa dessas permutas financeiras, tá? Só reforçando aqui que não são fluxos extraordinários, tá? Como muitos dizem aí no mercado, etc. Aqui, realmente, só não é um fluxo linear de caixa, assim como tem um CRI, que tem as suas PMTs muito bem definidas previamente. Então, de fato, todo o fluxo de caixa das permutas, elas não são extraordinárias, tá? Elas realmente fazem parte ali do core do fundo. Então, aqui nesse slide, pessoal, só para explicar muito rapidamente a dinâmica de um projeto, aqui a gente pegou um exemplo de projeto, tá? Em que boa parte dos nossos projetos eles estão refletidos nessa dinâmica que eu vou explicar aqui para os senhores. Então, aqui a gente consegue enxergar, basicamente, algumas referências, alguns milestones aqui, como o lançamento, né, da esquerda para a direita. Lançamento, início de obra, né? A gente tem um período ali de aproximadamente 6 meses entre o lançamento e o início de obra, tá? Lembrando que é só um exemplo aqui, tá, pessoal? Entre o início de obra e o habite-se para a construção de um prédio ali, de um edifício residencial, leva-se em média ali uns 3 anos, tá? Para fazer aí do lançamento até o habite-se. E depois do habite-se até o término do projeto efetivamente, é o que a gente chama de repasse, que é um prazo médio de 6 meses. Então, como vocês podem observar ali um pouco mais para cima, todas as unidades vendidas num projeto residencial de permuta financeira, por exemplo, entre o lançamento e o habite-se,
aproximadamente 20% do que foi vendido ele é recebido, né, pela nossa companhia, pela nossa SPE, que é investida do Maxi Renda. E o grosso aqui do fluxo de caixa, do resultado, né, os outros 80%, como pode ser visto aqui, ele está concentrado no repasse, né? Então, ele está concentrado numa duration ali de 6 meses, num prazo médio de 6 meses. Então, no final do dia, acho que a gente já pode voltar aqui para o slide anterior que a gente estava, a gente sempre recomenda que olhem nos nossos relatórios mensais, aqui nesse relatório também tem, acho que não vale a pena gastar muito tempo com isso, mas nos nossos relatórios a gente sempre menciona as datas de habits de cada um dos 20 e poucos projetos que a gente tem, e depois dessas datas, né, e é depois dessas datas que boa parte do fluxo de caixa são retornadas, como eu falei aí, para o caixa do fundo. Então, naturalmente, todas as informações nos relatórios gerenciais que a gente divulga mensalmente e nesse próprio relatório trimestral, a gente sempre menciona qual foi o valor do investimento de cada uma das SPEs, né, das permutas financeiras, quando que vai ser ali aproximadamente o habits. E com isso, naturalmente, já dá para dar uma ajuda aí na análise dos analistas aí para poder entender ali a dinâmica de fluxo de caixa dessas permutas. Por que eu estou entrando muito nesse detalhe? Porque quando a gente vai para o mundo de CRI, é muito mais simples, né? Tem um termo de securitização, muitas vezes tem ali o cronograma de amortização e as devidas carências e tudo mais. Então, é muito mais fácil planilhar um CRI do que uma permuta financeira. Então, é um pouco da dica que a gente dá aqui de como tentar prever ali realmente um fluxo de caixa das permutas financeiras. Bom, pulando aqui para o slide 18, a gente fala um pouco aqui sobre o mercado de CRI, né, dos CRIs. Aqui nesse slide, né, eu gostaria de destacar que o mercado continua aí muito favorável e aquecido para a emissão de novos CRIs. Nós aqui da XP Asset, né, seguimos bastante confiante com que os CRIs, né, serão aí cada vez mais fontes de financiamento mais relevantes para o sistema, né, substituindo aí as captações que a gente chama de mais arcaica, como poupança e FGTS, né? Então, o sistema financeiro ali das empresas, naturalmente, é o que a gente realmente acredita, né? Vai ser mais abastecido pelos CRIs né, nos próximos anos aí, do nosso mercado aqui no Brasil. Notem abaixo aqui no gráfico que o estoque de CRI no segundo trimestre de 2021 bateu o recorde histórico, atingindo aí quase 100 bilhões, né, superando os 79 bilhões aqui de dezembro de 20, né, que até então tinha sido o recorde de volume em estoque, e o próprio volume emitido também, né? A gente consegue acompanhar aqui que bateu mais de 14 bilhões até o segundo trimestre de 2021. Certamente o ano de 21, né, vai bater o recorde de 2019, que foi um volume emitido de quase 19 bi. Então, realmente, pessoal, aqui o ano de 2021, apesar de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando e ainda vai enfrentar naturalmente, a gente aqui pela XP Asset realmente acredita que vai ser um ano muito forte para o mercado de CRI. Tá? Passando aqui para o slide 19. Bom, aqui a gente tem o fluxo de caixa dos CRIs, né, projetado aí para 12 meses. Nesse fluxo a gente consegue aí passar uma visibilidade interessante para o Rúbrica. Então, basicamente, como pode ser visto aí o azul escuro, conseguimos aí ver as amortizações dos papéis, ou seja, quando o dinheiro volta para o caixa do fundo e é reinvestido. A barra azul clara e cinza são juros e correção monetária, são distribuídos aí para os investidores do fundo, né? É claro que essa é só uma foto, né, pessoal? A gente sempre fala isso, como a nossa gestão é extremamente ativa, né, na compra e venda de papéis, esse fluxo naturalmente muda também, né? Como eu falei, ao longo do trimestre a gente vendeu mais de 160 milhões em papéis e compramos mais de 12 milhões, ou seja, essa dinâmica de fluxo muda aí completamente. Sobre os ativos estressados, né, só repetindo aqui, né, o que a gente já vem falando nas últimas conversas com o mercado, são apenas 4 ativos, ou seja, são poucos ativos e hoje não representam quase nada do patrimônio líquido do fundo, bem menos de 1% do patrimônio líquido.
E nesse último trimestre, de fato, não tivemos nem grandes atualizações para que faça sentido aqui entrar no detalhe. Obviamente, a gente segue aqui a equipe mega empenhada para poder recuperar aí boa parte desse crédito que já não gera nenhum tipo de fluxo de caixa para o fundo. Então, naturalmente, ao vender esses créditos, a gente, ou, enfim, executando o restante das garantias e monetizando, isso é upside na veia para o fundo, mas, naturalmente, como eu falei, representam muito pouco, né, no patrimônio líquido do fundo, então, pouco impactará aí qualquer tipo de monetização desses 4 ativos. Seguindo aqui para o slide 20, nós temos aqui a gente também sempre fala sobre esse slide, né, que é o flight to quality, que sempre, né, a gente sempre bate nesse ponto aqui. Seguimos, né, como o Evandro já falou bastante, a gente segue com um portfólio extremamente seguro, né, que nos permite fazer bons ganhos aí de capital, como a gente já vem fazendo, né, recentemente aí dentro do trimestre, vendemos aí muitos papéis com ganho de capital, como o GPA, FS Bioenergia, Direcional, CRI Banco do Brasil, DASA, enfim, que mais aqui, Tecnisa, Embraed, enfim, uma série de ativos aí que a gente vendeu, né, gerando aí ganhos aí na casa de 10 milhões, ou seja, contribuindo bastante aí para a estratégia de operar juros aqui dentro do Maxi Renda. Então, a gente consegue ver aí que a gente está com spread de crédito, como o Evandro comentou aí, de quase 300 pontos, isso é 3% aí ao ano acima da remuneração dos títulos públicos, né, de prazo médio equivalente, ou seja, acima do famoso custo de oportunidade. Bom, aqui acho que só pegando um pouco de gancho dessa história de high grade, que acho que eu já falei um pouco, o Evandro também já falou, mas acho que é sempre importante aí falar sobre essa questão. A gente escuta muito aí o mercado falando que o Maxi Renda é um fundo high grade, e que por isso aí não tem muita expectativa de geração de rendimento interessante, porque são ativos que no seu carrego não geram aquele baita carrego, etc. Então, a estratégia, de novo aqui, pessoal, do book de CRI não é carrego, né? A gente bate muito nessa tecla, né? E sim ganho de capital, ou seja, operar aí os juros, né, com esses ativos mais líquidos. Muito diferente do que a grande maioria dos fundos da indústria de CRI fazem, que é basicamente uma captação e uma alocação por consequência. E aí parte para uma nova captação e vai seguindo o crescimento dessa forma. Na nossa ponta aqui realmente é muito diferente, né? A gente, como já falou várias vezes, a gente segue vendendo bastante ativos para realmente gerar um ganho adicional para os senhores, e com isso a gente tem um trabalho aqui redobrado aqui para poder ter que originar muito mais operações para continuar, né, nessa toada que o fundo Maxi Renda já vem tendo aí nos últimos anos. Então, um pouco disso que eu queria repassar. Então, moral da história aqui, não adianta olhar para esses 300 bips e achar que esse vai ser o carrego do fundo, não é isso. Reforço que não é isso. A nossa ideia, de fato, aqui é extrair um suco adicional aí dos ativos. Bom, pulando aqui para o slide 22, a gente consegue ver aqui que os CRIs estão quase meio a meio, né? Um pouquinho mais aqui indexados a CDI, né? Meio a meio que eu digo entre indexação entre inflação e CDI, sendo, né, mais aí a CDI. Lembrando que, né, reforçando o que o Evandro falou, né, a volta da Selic, né, e todo esse controle monetário aí será, obviamente, benéfico aqui para a nossa posição a CDI, né, e, obviamente, esse aumento do Selic, ela, né, traz uma forte tendência de controle da inflação e, obviamente, por consequência, o menor repasse da própria inflação aos títulos indexados a IPCA, IGPM, etc., no médio prazo. Então, nossa cabeça hoje, na medida do possível, né, a gente está escolhendo quando dá para escolher, naturalmente, nas novas operações, deals mais a CDI, ou seja, pós-fixados, para a gente poder, com segurança, acompanhar essa abertura de juros. A gente fala bastante nos calls trimestrais, realmente ativos à inflação hoje é um pouco mais complicado, mesmo que a gente faça uma originação num spread de crédito bem correto, bem assertivo, a partir do momento que você faz o investimento nesse ativo
Obviamente, a gente está correndo risco aqui ainda fiscal, do país, etc., e ter uma abertura de juros maior do que já está desenhado na curva, né? Projetado na curva, e com isso existe um certo risco aqui de você ficar com ativos fora de preço. Então, de fato, alocações à inflação, né, hoje merece uma atenção super especial, mas, como todos sabem, não dá para fugir. Muitos deals têm que ser a IPCA, porque muitas vezes são contratos aqui de build-to-suit, né, de locação atípica de galpão logístico, por exemplo, e não existe a menor possibilidade de fazer uma operação a CDI, sendo que o lastro ele roda a inflação. Então, de fato, a atenção fica aqui realmente no spread de crédito, tentar o máximo de prêmio possível para já prever aí um aumento de juros maior do que já está eventualmente precificado ali nas respectivas, né, da curva. Então, esse é um pouco da nossa cabeça, né? Pulando um pouco aqui, mudando um pouco de assunto para o slide 28. Bom, aqui, pessoal, nesse slide, a gente fala um pouco sobre o mercado imobiliário residencial, né, cujo o Maxi Renda tem exposição por meio do book de permutas financeiras. Aqui a gente consegue ver que, na pesquisa do Secov, que é o Sindicato da Habitação de São Paulo, né, a gente consegue observar que o VSO, que é o que, né, representa a venda sobre ofertas, né, que é um indicador muito importante aqui de absorção das unidades vendidas, e nesse caso aqui na cidade de São Paulo, o VSO nos últimos 12 meses, né, na cidade de São Paulo foi de 59,3%, como a gente consegue ver aqui nesse slide. Esse resultado praticamente estável quando a gente compara ali com o mesmo período do ano anterior, mas já vinha muito forte, né? O VSO realmente está vindo muito forte. Quando a gente analisa o VSO de junho, né, de 2021, foi de 13%, né, ou seja, esses 13% foi acima do mês de maio, que é o mês anterior, e também acima do mesmo mês, ou seja, de junho do ano anterior. Então, isso realmente mostra que o mercado está extremamente aquecido. Nesse gráfico, por exemplo, a gente consegue ver que os lançamentos e as vendas continuam em ritmo extremamente forte, né, numa crescente aí mês pós mês. E mesmo com a elevação dos juros, né, a gente acredita que a Selic terminal projetada, né, com essa Selic terminal projetada, ainda é um ambiente, né, saudável de juros para esse mercado de incorporação residencial, né? Então, obviamente, dito isso, tudo né, nos leva a crer que ainda faz muito sentido alocar parte do patrimônio líquido do Maxi Renda em permutas financeiras, mas as alocações são feitas aí, obviamente, com muita parcimônia, né? O que a gente sempre fala, não só as permutas, mas qualquer tipo de investimento aqui dentro da nossa gestora. A gente vem observando aí os aumentos elevadíssimos dos insumos, né? Como o Evandro mencionou, INCC, inflação da construção civil é extremamente alta, e a gente, obviamente, vem sendo muito conservador nas nossas viabilidades antes de fazer qualquer tipo de investimento pelo Maxi Renda. A gente olha também no detalhe custo de terreno, que também tem sido outro desafio para poder fechar muito bem essa conta, e custos também, né, óbvio, como eu já falei, custo de obra e o preço também de vendas, né, bem realista das unidades que são praticadas na região em que a gente, eventualmente, esteja fazendo o nosso estudo de viabilidade. Então, obviamente, tem que tomar muito cuidado aqui, fazer muita conta. Cada vez mais existe um desafio maior para fazer investimentos aqui nesse setor. Ainda tem muita coisa para fazer, sem dúvida nenhuma, mas está ficando um pouco mais difícil do que nos exercícios anteriores. E é claro, né, pessoal, como eu mencionei, antes de qualquer coisa, a gente tem que observar como será feito aí, como será, na verdade, o desfecho da reforma tributária e respectivos impactos no setor. No começo de julho, até o Evandro antecipou, o nosso time se reuniu com o ministro, né, o Paulo Guedes, demais empresários aí do setor imobiliário, principalmente, e apontamos ali os prejuízos que a reforma, né, poderia trazer caso a redação daquele primeiro projeto de lei fosse aprovado no Congresso. A conversa, de fato, foi muito boa com o ministro mostrou ali muita compreensão, tanto é que as novas redações lá do Celso Sabino, o relator, vieram bem melhores nesse ponto referente à taxação de dividendos para empresas do mesmo conglomerado, né? Como o Evandro antecipou aí na explicação, ou seja, as últimas redações assim, foram mantidas a isenção para dividendos ali das SPS, para as holdings, né? Então, essas empresas do setor imobiliário
elas trabalham com uma estrutura societária muito granular para mitigar esse risco de contaminação de um projeto com o outro. Então, é natural que essa estrutura de diversas empresas elas existam, principalmente no setor de incorporação residencial. E aí o primeiro projeto, para quem acompanhou, previa uma taxação de qualquer tipo de distribuição de dividendos, previa uma taxação, que é um absurdo, né? Você pode ter, até palavras do próprio Paulo Guedes, você pode ter até um grupo econômico ali, uma incorporadora tendo prejuízo, e aí, eventualmente, um projeto que teve resultado positivo, lucro, distribuiu dividendos e você taxa, né? Então, no final do dia, aquela redação estava bem maluca, né? Existem muitos problemas ainda nas redações aí, nas mais atuais, mas o fato é que as redações foram melhorando esse ponto da tributação que afetaria diretamente o nosso investimento aqui no Maxi Renda. Então, o fato, pessoal, é que o texto ainda deve mudar muito, né? A votação, para quem está acompanhando na Câmara, né, estava prevista para essa semana, está prevista agora para a semana que vem, acho que, se não me falha a memória, é 17 de agosto, mas tem muita água para rolar, né? E é um assunto e um processo muito complexo. Mas, no final do dia, a gente, obviamente, antes de tomar qualquer tipo de decisão aqui, se vai acelerar ou não esse tipo de investimento, a gente realmente precisa de uma definição mais clara aí do que vai ser esse projeto de lei, essa reforma tributária. Lembrando, né, alguém pode perguntar por que fizeram 3 investimentos no semestre, né, no trimestre, desculpa. Essa primeira redação, ela foi divulgada, né, foi entregue, na verdade, pelo ministro Paulo Guedes ao Arthur Lira, bem no final do trimestre. Então, naturalmente, ali ninguém poderia prever que haveria uma redação tão ruim quanto foi aquela primeira redação do projeto de lei. Bom, é isso, pessoal. Infelizmente, o nosso tempo desse call ele é bastante limitado, né? E para ser mais produtivo, acho que a gente vai abrir aqui o espaço para perguntas e respostas. Eu reforço que, tanto nessa apresentação aqui desse relatório que está na tela dos senhores, quanto nos relatórios gerenciais mensais, são divulgadas no site do Maxi Renda, tem todo o detalhamento dos ativos, né? E demais informações ali sobre o fundo. Então, acho que não vale a gente gastar muito mais tempo aqui no linha a linha do fundo. Então, vamos aí para o Q&A, por favor. Então, a pergunta aqui qual que é a estratégia do fundo nesse cenário de alta de Selic para manter o portfólio protegido? Acho que a gente já falou bastante, acho que 50% hoje do portfólio de CRIs do Maxi Renda já é pós-fixado, e na medida que a gente consegue escolher aqui, entender alguns deals, a gente tem dado preferência. Acho que já até o mercado questionou muito, pouco tempo atrás, se ele estava muito lá embaixo, porque a gente mantinha um percentual muito alto. A gente sabia que aquilo aí não era o nível de equilíbrio mesmo do Brasil, né? Realmente, juros reais negativos, enfim, sabia que ia voltar e de fato está voltando muito rápido, né? Então, a gente manter esse portfólio pós-fixado e, à medida que do possível, até aumentar essa alocação. A gente está muito receoso, com muita cautela ali com os títulos pré-fixados, né? Nesse cenário de alta de juros, eleição à frente, riscos fiscais. André, tem outra pergunta. Acredita uma possível valorização no valor da cota no decorrer do ano? Não sei se você quer responder essa. Vamos lá. Posso responder aqui, qualquer coisa você me complementa, Evandro. Então, acho que
acho que o mercado está muito nervoso, né, em relação a todas essas incertezas, né, o fiscal, etc., reforma, se vai ou não vai. Então, isso naturalmente traz muito pânico aí para o mercado e, por consequência, os fundos acabam sofrendo no secundário. Eu realmente acredito que esse é um produto, o Maxi Renda é um produto que tem uma boa posição pós-fixado, então esse aumento de juros, ele naturalmente acaba indo na contramão dos demais fundos de tijolo imobiliário da indústria, né, por conceito próprio. Então, por consequência, né, a gente conseguiria falar em aumentos de rendimentos para os próximos meses, barra exercícios aqui para o fundo. E, por consequência, isso naturalmente refletir no preço da cota. O fato é que o fundo, como o Evandro bem comentou, ele é muito defensivo, né? Então, por isso, a gente consegue majorar os rendimentos numa abertura de juros. E, por consequência, a tendência é que a cota acompanhe essa valorização e também cresça. Acho que essa é um pouco da minha visão. Acho que tem uma outra pergunta aqui sobre a venda dos ativos estressados, né? Se tem procura ou ainda está tentando alugar para facilitar a venda. Na verdade, tem um imóvel só, que é o imóvel do CRI Hart, né? Que é um imóvel que já foi executado na cidade de Santos. Esse é um projeto que, aliás, esse é um prédio que há muito tempo, há mais de 5, 6 anos, não só a XP Asset como os outros investidores vem tentando vender, vinha trabalhando na única, né, possibilidade de venda, mas dada toda a dificuldade da praça em si, né, o prédio é um prédio muito bom, diria que é um dos melhores, se não for o melhor da cidade de Santos, mas a cidade é uma cidade muito difícil. Então, né, houve uma mudança aqui no mindset de nós ali, investidores, e a gente começou a trabalhar a locação desse prédio. Então, hoje o prédio está mais de 15% locado. A gente tem outras propostas que nós estamos trabalhando para locação, mas nosso objetivo final, deixando bem claro, não é viver de renda com esse prédio, e sim vender esse prédio quando tiver, né, boa parte locada, que a gente acredita numa maior possibilidade e atratividade ali para poder vender esse prédio. Então, acho que a única situação de locação de uma garantia que foi executada em CRI estressado seria esse edifício chamado Oceanic, lá em Santos. Tem uma pergunta também aqui, qual o impacto que a gente vê positivo e negativo de uma reforma tributária? André, coisa que você me complementa, mas olhando aqui no copo meio cheio, né, eu acredito que mantendo essa isenção que nos parece que vai ser mantida e outras classes sendo tributadas, ações, enfim, eu acho que no relativo ali aumenta a atratividade aqui da nossa indústria, né? Eu acho que um ponto que a gente está muito preocupado, que a gente já citou bastante aqui no call, entre empresas, né, que as estruturas mobiliárias são bastante complexas ali no societário, então como que ia ser tributada essa cadeia, isso caiu, então a gente está bem confiante nesse sentido. Eu acho um ponto que assim, não é muito falado, mas vale a gente citar, vamos lembrar que no cenário de juros mais altos, quando o CDI estava ali 10, 12, 14, a gente via CRIs com risco de crédito, né? Por exemplo, Iguatemi, acho que é um exemplo clássico, que rendia ali 97 do CDI, 98. Por quê? Porque a isenção estava implícita no preço, né? Quer dizer, o cara falava, não, 10 isenta como se fosse um CDI mais 1, mais 2 tributado. Então, no mercado aqui de CRI, naturalmente, se viesse alguma isenção, uma queda de isenção, também certamente a gente que originando operações, isso iria para o preço dos CRIs. Então, o cara que pega hoje CDI mais 2, a gente ia falar, agora acho que o cenário mudou, vai para CDI mais 3, algo nessa linha. Então, o mercado de CRI, um pouco diferente do tijolo, são basicamente deals pré-fixados e sem muita liquidez, né? Você não trada assim, diariamente um shopping, um galpão, enfim, a gente seria muito mais flexível, né, no manejo aqui dessa queda de isenção. Então a gente assim não é tão apocalíptico, vamos dizer assim, com essa tributação. A gente tinha mais preocupações com a cadeia em si, tá? Só um complemento sobre esse ponto, aquela primeira redação foi no finalzinho de junho do projeto de lei,
ali de fato falava em taxação da casca-fundo imobiliário, né? E até deixava lá os fundos, né, o Fiagro, que foi um fundo que nasceu da derivada ali, entre aspas, do fundo imobiliário, né, foi basicamente espelhado, estava fora da taxação. E aí isso realmente foi quando deu todo aquele pânico no mercado naquela sexta-feira. E depois, na segunda redação, já, né, retiraram isso. O próprio ministro Paulo Guedes chegou a comentar em alguma das lives que ele fez, se não me engano, até para o Valor Econômico, e falou que taxar esse produto seria um negócio totalmente desnecessário, a arrecadação seria muito baixa também, seria um tiro no pé. Então, no final do dia, é uma indústria que estava atraindo investidores ali mais classe média, baixa, e estaria prejudicando um nicho ali da população muito frágil. No final do dia, acabou melhorando também essa redação, né? Tem uma pergunta também, como que a gente vê rendimentos, né, com a alocação do caixa, se mantém os 7 centavos ou não, enfim. A gente aqui não pode prometer nenhum rendimento, nenhum guidance, né? Esse é um fundo listado em bolsa, mas, sim, seguimos confiantes, dado que tem um efeito, vamos dizer assim, o CDI aumentou hoje, não é amanhã que já altera ali o rendimento do fundo, porque, por exemplo, se mudou agora no meio do mês, a PMT, que vai ser mês que vem, aí vai ter que ser impactado durante o mês inteiro até para pegar esse efeito CDI. Então, tem um efeito um pouco do delay, o fundo está sendo alocado, a inflação segue pressionada, a gente tem metade do portfólio em inflação, então a gente está bastante confiante que dá para melhorar assim, esse patamar, mas a gente aqui, de novo, não pode prometer rentabilidade de forma alguma. Tá? A apresentação trimestral de resultados Maxi Renda, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo, xpasset.com.br/maxirenda. Agradecemos a participação de todos. Boa tarde, boa sexta-feira.